Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito do que eu venho estudando. A professora Verônica começou a me orientar no final do ano passado. Houve uma troca, né? Até porque a gente vai repensando a pesquisa e acaba, às vezes, precisando mudar o orientador, porque por ajuste mesmo da pesquisa, e eu estava numa tendência de inovação, empreendedorismo, e vi que não era minha praia, que minha praia é realmente a parte de gestão ambiental, de meio ambiente, é o que me enche os olhos de alegria, né? Então, a professora me pediu para vir conversar a respeito de ferramentas de gestão ambiental, avaliação de ciclo de vida e economia circular, que são os meus temas no mestrado. Foi só um momentinho que eu vou silenciar aqui. No início no mestrado eu trabalhei com avaliação do ciclo de vida e agora no doutorado estou trabalhando com economia circular. O que eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar, eu preparei essa apresentação para mim não me perder, porque às vezes eu divago um pouco, né? Saio fora do eixo. Então, eu preparei uma apresentação rápida, breve, assim, mas para ter lógica, né, a conversa com vocês. Eu não me alonguei muito na apresentação, para a gente ter tempo depois de vocês tirarem as dúvidas, dentro do possível, do que eu consigo, né? É porque a gente estuda e sempre tem a sensação de que não sabe nada. Então, eu vou fazer a apresentação e depois vocês me perguntam tudo o que quiserem e também contribuam, né? Porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender, né? E para ensinar, certo? Eu fiz um roteirinho dessa apresentação. Primeiro, uma apresentação pessoal, depois vou falar um pouquinho de produção sustentável, depois sustentabilidade ambiental, avaliação de ciclo de vida e fecho com a economia circular. Bom, eu sou graduada em Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas, me formei em 1998. Quando eu me formei, eu imaginava trabalhar com qualquer... Eu sempre gostei da parte de alimento, né? Mas eu imaginava trabalhar com carne, com soja, com arroz, com milho, com leite, mas nunca com ovos. E a oportunidade de trabalho que eu tive, primeira, foi nessa granja de postura comercial na Bahia. Inclusive, era uma temática que eu sou formada em engenharia agrícola, era uma coisa que a gente praticamente não falava, né? Ninguém sabia direito como é que o ovinho chegava lá no supermercado. E em 99 eu acabei indo para a Bahia para trabalhar numa granja que foi a primeira, até onde eu sei, a primeira a ser totalmente automatizada, desde a recria até a classificação de ovos. E foi bem na época que o Brasil se abriu para importação de equipamentos, então os galpões da granja de produção e da recria eram galpões espanhóis. A máquina classificadora de ovos que era com que eu trabalhava era uma máquina holandesa. Então era uma unidade assim, brinco, modelo, né? Muito linda. A capacidade dela era de 1.000 caixas de ovos por dia. 1.000 caixas, cada caixa com 360 ovos, né? Lá eu fui trabalhar em engenharia agrícola, né? A minha área era bem técnica. E junto com a máquina que eu fui trabalhar, tinham as pessoas, né? Que eu precisava saber lidar com essas pessoas. E eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive, por realmente desconhecer a questão de tratar com as pessoas. Em 2001, então, eu busquei uma especialização em gestão empresarial justamente para aprimorar esse lado de gestão de pessoas, gestão em todos os sentidos. De lá, eu fiquei lá até 2003, e depois de 2003 a 2011 eu segui trabalhando com classificação de ovos, mas numa granja no Mato Grosso. E depois, em 2012, eu retornei ao Rio Grande do Sul. Nesse tempo todo eu sempre tive família, filhos, tá?
e a gente retornou para o Rio Grande do Sul por questões familiares, e eu senti a necessidade de voltar a estudar. E aí eu retornei aos bancos escolares em 2017, 2015, na realidade, como aluna especial do outro programa aqui da URGS, do PGDR, né? Programa de Desenvolvimento Rural. E lá eu gostava, tudo me agrada, mas não era bem a minha praia, porque era muito a questão. Era um programa mais voltado à parte de sociologia mesmo, né? E não era bem a minha praia. Gostei muito, foi muito bom. Inclusive, ele que me propiciou de entrar no agronegócio, porque depois a gente fica conhecendo, acaba conhecendo os colegas, os professores, e acaba dando um rumo melhor. E eu vim fazer o mestrado aqui no agronegócio, e a minha orientadora foi a professora Andréa. E eu sempre, a minha bagagem era com ovos, né? Produção de ovos. Então eu queria pesquisar isso, porque era o que eu conhecia mais na prática, né? No dia a dia. E fiz o mestrado, uma avaliação de ciclo de vida da produção automatizada e intensificada de ovos, e agora estou fazendo doutorado. E o meu tema de doutorado é o aproveitamento da casca dos ovos. Em outros ele como um insumo de outros processos produtivos, né? E eu vou avaliar segundo a teoria, né, entre aspas, teoria da economia circular, que é um tema fascinante também. A questão é assim, o que é a produção sustentável, né? Essa frase aqui, eu gosto muito dela e ela serve como um balizamento para mim, né? Diz assim, a produção e distribuição de alimentos é fundamental para o bem-estar humano. Quem falou isso, quem afirmou isso é o Pelletier. E tem razão, a gente vê muito falar do bem-estar animal, né? Não é menos importante, tá? De jeito nenhum. Mas o bem-estar humano também é importante. A gente precisa ter alimentos em quantidade, qualidade, para atender as necessidades alimentares, nutricionais, e também a gente não pode mais destruir além do que a gente já vem destruindo. Essa semana a gente teve notícias, né, bem assustadoras a respeito das consequências do mau uso dos recursos naturais que a gente tem, né, ainda tem, e que são finitos. Sempre quando a gente vê falar a respeito de produção sustentável, normalmente as pessoas falam de um tripé, né? Que ela é sustentada por um tripé, a produção sustentável, que é a questão ecológica, né? Ambiental, a questão social e a questão econômica. Só que existe, tudo vai sendo complementado, né? As pessoas pegam uma coisa e vão melhorando. E esse conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, hoje ele é considerado multidimensional, é uma forma de ver. E essa multidimensionalidade se dá pela questão institucional. Não adianta a gente fazer tudo para todo balanço, né, para ser socialmente justo, ambientalmente correto, economicamente viável, se não tiver uma vontade institucional, políticas públicas para promover essa sustentabilidade, para regular, inclusive para punir os casos, né, que saem fora do ritmo, né, do que deve de ser. Só que tudo muda, né? Mês passado eu participei de um webinar a respeito também de produção sustentável e coisa e tal, e o outro palestrante me abriu uma janela para o mundo, assim, que eu sentia dessa forma, mas nunca tinha pensado, assim, nunca tinha traduzido, né? Que a questão, assim, o planeta não precisa de salvação, mas a natureza sem harmonia não permitirá que as pessoas construam bem-estar para viver. Assim como, sem crescimento econômico, a sociedade não conseguirá promover a prosperidade que garanta que suas necessidades sejam atendidas. Essa primeira figura que tem aqui, trata do tripé, né?
o social, o ambiental e o econômico. Só que até a próprio pesquisador, que está bem o nomezinho aqui, mas eu não estou enxergando direito, tá? É John, não sei o que foi a pessoa que pensou nessa ideia aqui do tripé. Ele mesmo já admitiu que precisa ser revisto, porque depois de 25 anos, se eu não me engano, precisa ser revisto, porque eles pensam assim que esta visão sistêmica aqui, que era o que o outro palestrante trouxe na palestra, que eu achei sensacional, é que elas não são igualmente importantes, elas têm diferenças, elas têm uma visão sistêmica. O maior é a parte aqui, ó, ambiental, porque sem um meio ambiente preservado, não existe, a gente não consegue garantir a igualdade social, né? Assim, a produção justa, socialmente justa, fica difícil, porque se não tiver meios para produzir, por exemplo, alimento para satisfazer as necessidades dessas pessoas aqui, vai ser muito difícil ter bem-estar, né? Que a gente vai lá para aquela ideia do Pelletier que eu falei no início. E sem meio ambiente e sem pessoas, do que adianta a viabilidade econômica? Então, não é bem uma questão de importância, mas de sistema. Eles estão tudo está incluso na questão base, a base de tudo é o meio ambiente. Aí a gente até abre outras discussões, né? Que a gente começa a ficar muito, como é que eu vou dizer, muito cheio de minhoquinha na cabeça quando começa a vir muitas ideias. A sustentabilidade ambiental em si, porque, como a gente falou até agora, a sustentabilidade, o processo de desenvolvimento sustentável está baseado numa questão ambiental, social e econômica. Eu vou me ater só aqui, a partir de agora, à questão ambiental, que é o que eu domino mais, né? Que eu tenho até condições de responder mais dúvidas de vocês. A sustentabilidade ambiental, inclusive no site da ONU, a gente vê a respeito disso, o programa deles, que é um programa muito legal a respeito de produção sustentável. A sustentabilidade ambiental, ela trata do uso dos recursos naturais, de forma que a gente consiga se manter e garantir para as próximas gerações que elas também vão ter formas de se manter. Aqui, gente, eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito de sustentabilidade ambiental. Uma vez numa aula que eu dava aula como na prática de docência com a professora Andréia, eu assisti às aulas dela e eu já falei que eu não tenho muito conhecimento biológico, né? Meu conhecimento mais é das exatas. Mas ela estava numa aula e ela explicou a respeito da curva de crescimento de micro-organismos, que eu já conhecia, mas estava numa gavetinha escondida, né? E aí ela falou a respeito do período de... Você sabe muito bem como é que é, né? Período de latência. Aí depois começa o crescimento, que é logarítmico. Depois entra numa fase de estabilidade lá em cima e depois de decréscimo, né? Eu faço essa analogia com nós, seres humanos, na Terra. A gente tinha um período de latência até os anos de 1400, mais ou menos, 1500. Antes, na peste negra, né, em 1400, 1300, 1300 e pouco, acho que foi, não me lembro bem, mas foi antes de descobrir o Brasil, tá? A peste negra, ela dizimou a população de seres humanos, né? Reduziu a 1/3, 2/3, houve um baque muito grande e um declínio no crescimento populacional. Depois daquilo, a gente entrou de novo, recuperou um pouquinho, a partir de 1500, e quando chegou a Revolução Industrial, no final de 1700, houve uma explosão demográfica, que aí a gente cresce, como a gente vê as curvas, né? Eu estou fazendo o contrário aqui, né? Tá estranho. Começou o crescimento logarítmico. Hoje, e as pessoas não tinham essa noção de meio ambiente que a gente tem agora. E os recursos naturais foram exauridos, né? Exauridos não,
super explorados. Hoje em dia, a gente sabe que até 2050, pelo menos, a gente vai ter crescimento populacional, porque chama de uma inércia demográfica. A gente vai ter esse crescimento, mesmo que a gente tendo diminuído o número de nascimentos e coisa e tal, o crescimento demográfico vai permanecer pelo menos até 2050. E a gente só tem uma Terra. A gente não tem como aumentar, não tem uma possibilidade de aumento de produção indefinida. A gente só tem um planeta para viver, né? Para produzir, para descartar, para reutilizar, para explorar. Então a gente vai chegar lá naquele topo e aí a gente vai se manter naquele período que eu acredito que a gente já está nesse período de estabilidade. A gente está se preocupando em reciclar e preservar o meio ambiente, coisa e tal. Só que ao mesmo tempo a gente já contaminou a água, a gente já produziu aquecimento global, e a gente pode entrar num período de escassez de alimento. E é aquelas 3 coisinhas que mantêm uma vida de micotérias, eu ia falar no meu menino pequeno que falava de micotérias, de micro-organismos. Ou seja, a gente precisa de temperatura, precisa de água e de comida. Temperatura a gente está aumentando, água a gente está poluindo, e a comida pode escassear. Então, se a gente não tomar uma providência, a gente vai entrar num declínio real do ser humano, não da Terra. A Terra vai permanecer. Se a gente não se cuidar, é a gente que vai sucumbir, né? E aí, para medir, quando a gente fala de ferramentas de gestão, para a gente fazer qualquer gestão, a gente precisa de dados. E dados confiáveis, dados auditáveis. Eu não posso chegar e dizer da minha cabeça, né? Eu acho isso, acho aquilo. Não tem achado, tem que saber e tem que ter parâmetros. E a avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta para medir impactos. Ela tem recursos para medir impactos ambientais, muitos, inúmeros, impactos sociais e econômicos também. Sociais e econômicos, eu tenho a possibilidade. Eu nunca trabalhei e eu não conheço muita coisa, então não acho melhor me ater à questão ambiental mesmo, tá? A avaliação de ciclo de vida, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70 com a Coca-Cola. Ela surgiu, ela foi, vamos dizer assim, implementada, né? Foi mais explorada a partir daí. A evolução mesmo aconteceu na década de 90, principalmente em virtude da normatização que ela teve com a ISO 14000, que é aquela de meio ambiente, de 96. Isso para dimensionar impactos ambientais, econômicos e sociais, né, como eu havia falado. E ela impulsionou a realização de muitos estudos no início desse século agora, do século XXI, quando se intensificou o desenvolvimento de metodologias para quantificar impactos, principalmente da produção agrícola, que é o que mais nos diz respeito, né, e ao meio ambiente. Ela, na realidade, ela faz uma contabilidade de entradas e saídas de recursos, né, recursos utilizados numa produção, não é econômico, mas é o que eu gasto de energia, o que eu gasto de soja, de milho, o que eu gasto de combustível, enfim, tudo que é necessário para produzir uma determinada quantidade de um determinado produto. Inicialmente ela era utilizada só na indústria, tá? Depois é que ela veio para esse nosso meio agrícola, que é um meio ainda mais amplo, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na minha praia aqui, que é ovo tem desde o avozeiro, né, a produção de ovos de avós, até o destino das embalagens ou das cascas dos ovos depois de usado. Então, é uma amplitude bastante grande e passa por diversas, vamos dizer, empresas, né? Diversas, não é um único, o sistema não é um sistema fechadinho, assim, é um sistema mais amplo, o agrícola, certo? Eu queria só falar para vocês que avaliação de ciclo de vida é uma ferramenta, existem outras ferramentas, tá? Tem
balanço de energia, balanço de exergia, balanço de emergia, cada um é diferente do outro, balanço de materiais, tem uma série de ferramentas que usam. Eu posso falar de avaliação do ciclo de vida porque eu conheço mais, mas não é que essa aqui seja menor. A grande vantagem da avaliação do ciclo de vida é a facilidade que tem de comunicar os resultados dela. Por mais que sejam resultados técnicos, é mais fácil de comunicar quanto que uma determinada, para produzir 1 tonelada de ovo, quanto que se emite de gases de efeito estufa, por exemplo. Por mais que seja uma unidade com elemento químico e coisa e tal, é mais fácil do que a gente dizer que consome tantos joules, né? Quer dizer, joule solar ainda. É mais difícil, é fascinante, mas é mais complicado de comunicar esses resultados. Então, essa é uma grande vantagem da avaliação do ciclo de vida, a facilidade de comunicar. Bom, as etapas da avaliação do ciclo de vida são basicamente 4. A primeira definição do objetivo e escopo do limite do estudo. Ou seja, dentro de uma produção, tu tem que definir desde quando até quando que tu tem condições de fazer avaliação, que tu tem dados para fazer, delimitar. Eu, no meu estudo de avaliação do ciclo de vida, delimitei que seria desde a chegada das pintinhas na granja, com um dia de vida, até a produção, o ovo produzido e ir para a sala de classificação. Ou seja, eu não avaliei antes como essas pintinhas foram produzidas e eu não avaliei depois. Por exemplo, o quanto de água que usou na sala de classificação de ovos. Eu não fiz não entrou no meu escopo. Não é que não seja importante, mas é porque eu tinha condições de fazer aquele estudo e aquilo ali que foi feito. Depois a gente faz, delimita, e por isso que é importante delimitar, a gente vai para a segunda etapa, que é a análise do inventário, entradas e saídas relevantes. De cada etapa, tu vai ter que ter um levantamento. Por exemplo, as pintinhas vêm vamos dizer que vem de São Paulo, tá? Tem o caminhão que vem de São Paulo para a granja. Tantos quilômetros. O caminhão é tanto. Tal modelo de caminhão consome tanto de diesel. É uma conta que é necessária e tu precisa conhecer profundamente o processo, ou se tu não conhece previamente, tu vai ter que correr atrás de informação para fazer um inventário bom. Se o teu inventário for bom, os teus resultados são bons também. Depois que tu faz essa contabilidade toda, né, do que entrou, do que entra, e tu definiu lá no início, eu não falei, mas no início tu tem que definir também como que tu vai atribuir, qual vai ser a tua unidade funcional, vai ser 1 quilo de carne, vai ser 1 tonelada de ovo, vai ser um queijo, uma peça de queijo, tu vai definir o qual vai ser a tua unidade funcional. É uma outra etapa bastante importante. Isso normalmente na literatura de cada produto que a gente vai estudar, a gente vê o que é mais usual e aquilo que consegue reportar melhor os resultados, porque isso vai refletir depois na forma como os resultados são divulgados, tá? A unidade principalmente. A terceira etapa é a avaliação dos impactos, que normalmente a gente usa um software, né? Tem o Simpro. Eu usei o OpenLCA, porque o Simpro era muito caro, CimaPro, desculpa, é muito caro, né? E tem uma licença e coisa e tal, era mais complicado. Eu usei o OpenLCA, que é um aberto, e para mim resolveu perfeitamente todas as minhas necessidades. Quando eu usei esse do OpenLCA, tu faz diversas escolhas, né? Entre elas, por exemplo, quando eu ia fazer só avaliação ambiental, tu escolhe
quais os impactos que tu quer avaliar. E ele vai rodar. Depois tu tem que interpretar. A interpretação é uma fase bastante complicada da gente fazer. É a parte mais complexa, interpretar esses dados. Mas eu, por exemplo, escolhi gases de efeito estufa, emissão de gases de efeito estufa, a acidificação e a eutrofização que envolvia o processo que eu estava analisando. E, por último, vem a interpretação dos resultados do inventário, que eu acho que é a parte mais complexa, assim, porque, por exemplo, no meu, eu avaliei uma granja que produz ovos aqui na Serra Gaúcha, tá? O milho, a soja, tudo vinha daqui, praticamente tudo daqui do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu rodei lá no software, veio o resultado e dizia que um dos maiores impactos que eu tinha era o transporte marítimo. Transporte marítimo, outro era resíduo de mineração de carvão, outro. E eu fiquei apavorada. Mas da onde, gente? Da onde que tirou? Não tem navio na história. Aí, para, senta, né? Como dizia a professora Andréa, para, senta, respira, que vai vir da tua cabeça, vai sair as coisas. E aí tu para pensar e tu vê assim, ó, embora eu não tenha trazido milho de navio da Europa para cá, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o milho é uma gramínea. A gramínea é bastante exigente em nitrogênio. A produção usa bastante ureia. E a ureia, a maior parte dos fertilizantes, aliás, vem da Europa, de navio. E ela é produzida lá com energia de carvão, né? As termoelétricas são a base energética deles. Então, isso impactou na produção de ovo, que é feita aqui na Serra Gaúcha. E aí a gente consegue ter uma noção que o ovo que é produzido aqui, ele gerou impacto em outras partes do mundo antes de chegar aqui. Isso que é o legal. A grande dificuldade que eu vi na interpretação dos resultados foi que a gente tem poucos dados referentes ao Brasil. Eu, com certeza, sim, tinha dado de soja e tinha dado da matriz energética. O resto, tudo, quando eu, por exemplo, eu coloquei o que andava tantos quilômetros de um determinado caminhão, de tantos. Eu sou ruim mas um determinado tipo, um truque, por exemplo, eu via o impacto que foi calculado em caminhões lá da Europa, em bases de dados lá da Europa, porque aqui a gente não tem esses dados ainda. Então, é uma fragilidade que a gente tem. Então, acaba que a gente não pode, apesar de que esses arredondamentos não vão impactar tanto, mas é uma coisa que deixa a gente um tanto frustrado, porque a gente tem que usar dados de fora daqui, né? Mas conhecidos esses impactos, né? Qual é o próximo passo? O que, que a gente faz? Tá, eu sei que emitiu gás de efeito estufa, que causou acidificação, que é poluição no ar, né, que depois chove, uma chuva ácida, por exemplo, contamina a terra, ou causou eutrofização, que é poluição de águas. Mas o que, que eu vou fazer? Como que eu vou... Qual é a próxima atitude? Só saber não adianta, tem que agir, né? E aí entra a economia circular como uma outra forma de ver. Aqui ficou um pouco desconfigurado, assim, parece que está cortando, né? Mas a economia circular, ela atualmente ela é bastante estudada, principalmente pela capacidade dela de operacionalizar o desenvolvimento sustentável. Operacionalizar como assim tornar ele algo palpável, né? E quando a gente fala de economia circular, a gente tem que sempre pensar assim, ó, ela tá muito, o interesse por ela é bastante grande, especialmente a partir de 2015. Qualquer base de dados que vocês entrar aí, Scopus, Web of Science, vocês vão ver que a partir de 2015 assim, explodiu a quantidade de pesquisas envolvendo economia circular no meio acadêmico, principalmente porque a Europa, a União Europeia, divulgou, né, um plano de ação para
mudar a sua forma de economia, da economia linear para circular. E qual é a grande diferença? Assim, né? Existem várias formas, tá? Eu trouxe essas duas formas aqui de mostrar. Mas a economia linear extrai o recurso natural, produz, consome, descarta, e esse descarte, na maioria das vezes, se torna uma poluição. Polui, vai para lixão, né? E a gente sabe o que acontece. A circular, ela tem uma lógica um pouco diferente. Sempre acontece algum pouco de extração de recursos no meio ambiente, mas extrai, produz, consome, utiliza, reutiliza, remanufatura, e ela se mantém, aquela energia, vamos dizer, se mantém num círculo. Existe também uma saída, mas mínima. É bem menor se o descarte é bem menor se a gente comparar com uma economia linear. A economia circular se inspira na natureza, onde o resíduo de uma espécie é o alimento de outra. Eu vou falar para vocês a respeito de casca de ovo de novo, tá? Desculpa se eu volto sempre esses exemplos, mas para mim, uma coisa mais fácil de falar. Por exemplo, a gente consome, eu consumo uma dúzia de ovos, vocês consomem na casa de vocês, a gente pega, quebra o ovo, usa, bota na lata do lixo e vai para o lixão. Ele não é necessariamente um impacto ambiental, porque ele vai se decompor rápido, não é como uma sacola plástica, né? Mas só que ele tem muito cálcio na casca e a gente está desperdiçando esse cálcio que tem na casca. Se eu conseguisse reutilizar essas cascas, e ela tem inúmeras aplicações, os estudos cada vez estão mais aprofundados, tu consegue reutilizar esse cálcio que um dia foi extraído da natureza na forma de calcário. E entrou, formou o osso, formou a casca do ovo, e a gente pode retornar ele para o ciclo, seja na produção, por exemplo, fazendo fertilizante, né, como melhorador de solo, como, por exemplo, numa prótese dentária ou numa uma bateria de lítio para a indústria de eletrônicos. Tem inúmeras aplicações. Que aí depois vocês leiam lá meus artigos da tese, que a gente vai tratar mais a respeito disso. Mas tu deixa de extrair o recurso natural para reutilizar uma matéria-prima que, apesar dela ter sido descartada, ela ainda tem nela muita energia para ser usada e não pode ser desperdiçada. Ela pretende, a economia circular tem a intenção de minimizar resíduos, reduzir o uso de recursos, que é isso que eu falei, através de ciclos fechados, o mais fechado possível. Ela se baseia em 3 princípios, tá? Que é preservar e aprimorar o capital natural, controlando os estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis. Otimizar o rendimento de recursos, fazendo circular esses produtos, componentes e materiais, no mais alto nível, explorar ao máximo a capacidade de um determinado, vamos dizer assim, vamos mais no elementar, né? O alto nível de utilidade de um determinado nutriente, por exemplo, o cálcio, tá? Que eu estava falando da casca do ovo. Estimular a efetividade, ou seja, estimular o sistema, revelar, mostrar e também mitigar todas as externalidades negativas desde o princípio, não deixar piorar, né? Já agir, uma palavra bastante usada, né? Com proatividade. Pensar antes, né? Não depois que tu tá com uma montanha de casca de ovo, pensar no que tu vai fazer com ela. Esse pensamento tem que ser anterior. E a gente está entrando nesse problema principalmente porque os ovos, em especial, a gente vê cada vez mais a indústria de ovoprodutos se desenvolvendo. Quando eu produzo uma dúzia de
casca de ovos aqui, vocês na casa de vocês, é uma coisa. Mas quando uma empresa quebra toneladas de ovos por dia, ela tem toneladas de casca de ovo para destinar. E isso é um problema. Tem cheiro, atrai roedores, prolifera uma série de, por exemplo, bichinhos, né? A contaminação é óbvia. Então, precisa pensar o que vai fazer com essas cascas e dar destino e implementar novas formas de utilizar e de destinar essa casca, e inclusive de ganhar dinheiro com ela, né? Porque vamos convenhar, vamos e convenhamos, se a gente conseguir fazer uma prótese óssea para fazer um enxerto ósseo no ser humano a partir de cascas de ovos, tem um valor econômico bastante grande também, né? Além do valor ambiental. Esse é o meu telefone, eu acho que todos vocês fazem parte do grupo, agradeço que me incluíram no grupo. E o meu e-mail também tá. A gente tem tantos e-mails, né? Eu acabei fazendo esse e-mail aqui, dr. Dr não é de doutora, tá? Dr de Domingos Ramos. Pires Maria Antônia, gmail.com. Também, se precisar, só chamar ali. E vocês podem entrar em contato comigo quando quiser também. É muito bom, principalmente nesse tempo que a gente está meio isoladão, né? Eu, desde que eu sou orientada da professora Verônica, nunca tive uma reunião presencial com ela. A nossa orientação é só virtual, né? Através das reuniões eventuais e coisa e tal, e documentos de e-mail, WhatsApp. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu não queria me alongar muito, já até passou, né? 36 minutos. Eu fico à disposição para vocês, para a gente trocar ideia e, de repente, eu conseguir esclarecer mais alguma coisa. Certo? Muito obrigada. Oi, Maria. Oi. É a Melanie agora. Queria primeiramente dar os parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito da apresentação, parabéns. Coisa boa conhecer novas pessoas no grupo, ainda mais agora que nem tu falou, a gente tá meio isoladão, mas eu espero que a gente consiga tudo se encontrar quando passar tudo isso. Eu tenho uma dúvida, assim, não é bem uma dúvida, assim, é uma curiosidade, digamos assim, uma opinião tua, assim. A questão que nem tu citou agora da casca do ovo, que poderia, por exemplo, ser feita próteses, assim, algumas ideias. Tu acha que se houvesse, por exemplo, uma colaboração de pessoas de cursos distintos, né, trabalhando com o mesmo propósito, se isso seria uma realidade assim não tão distante, por exemplo? Olha, Melanie, eu acho que não é uma realidade muito distante. A gente vê muitos artigos, né, de vários países, principalmente China, pesquisando, as pessoas pesquisando, por exemplo, catalisadores para despoluir água, solo, porque a casca do ovo ela é adsorvente, né? Ela tem a capacidade de captar metais pesados, e a gente vê pessoas de diversas formações pesquisando a respeito. Claro que o que interessa para quem vai fazer uma prótese óssea é o ovo, a casca do ovo já calcinada, né? Já fez a produção do pó, já calcinou, e aí vai usar aquilo em laboratório para produzir as próteses. Mas até chegar lá é multidisciplinar realmente, porque é um estudo bem legal nos chineses, publicado até numa revista de engenharia agrícola de lá, que lá é bem organizadinho o negócio. Eles, uma máquina, porque uma das principais dificuldades, né, é separar, por exemplo, aquela pelezinha que vem grudada na casca da casca, porque elas têm composições diferentes. A casca é praticamente 90, em torno de 95% de carbonato de cálcio. E a pele, aquela que vem dentro, ela é proteína pura. Então, ela é muito usada, já foi testada em medicamentos, assim, para fazer curativo, para recuperação de tecidos, ou também para como de beleza. Sabe o ácido hialurônico, aquela coisa e tal, né? Também serve para isso. E isso precisa de a aplicação dela. Uma coisa é tu processar a casca,
num ponto que determinados profissionais consigam desenvolver uma tecnologia para utilizar aquele cálcio biogênico, né? Aquele cálcio de origem orgânica. Já é um produto que reutilizado, né, valioso da mesma forma, mas ele tem uma origem, precisa descontaminar totalmente ele para usar na indústria, por exemplo, de biomédica, né? Mas eu acho assim espetacular, eu acho que é maravilhoso e é necessário, não tem como fazer pesquisa só uma área profissional, uma determinada só. A área médica, a área de odontologia, de construção civil, gente, é tanta aplicação que. E isso a gente está só falando de casca de ovo, né? Mas isso serve para qualquer outro nutriente que vocês imaginem. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Melanie. Sim, sim, respondeu. É bem legal. Para mim é uma questão assim, totalmente nova, assim, não tinha ouvido falar antes, assim, principalmente da casca do ovo. Enfim, a economia circular já tinha ouvido falar, mas não, nunca imaginei assim, sabe, esse tipo de produto, digamos assim. Eu É, queria eu, saber assim, a questão ambiental ficou bem clara assim para mim. Aqui no Brasil, digamos assim, a questão dos pilares ali, que seria a economia, por exemplo, o que faltaria para implementar, assim, qual a maior dificuldade, digamos, para, até tu falou, até na construção civil, por exemplo, para utilizar esse material, o que estaria faltando, assim? o que ainda está faltando é que a gente tá, que a pesquisa ela é lenta, né? Não é uma coisa. A gente tem muitos estudos, mas ainda estão em bancada. Eu ainda não consigo te afirmar o que está em fase de industrialização já, de todas essas formas de reutilizar a casca de ovo, que 2015 para cá é pouco tempo, né? E a partir daí que a gente começou a se preocupar. Por exemplo, a casca de ovo, como eu citei ali, não sei se eu consegui ser clara, mas a casca de ovo ela não é uma questão de ser propriamente uma poluição, né? Um resíduo problemático como é, por exemplo, o plástico, né? Mas quando a gente descarta ela de qualquer forma, a gente está desperdiçando um nutriente muito valioso, que é o cálcio, por exemplo, ou a proteína que tem nela, que já foi processada pela galinha, né? Então aquela proteína já está disponibilizada ali, a gente já pode usar ela. Mas o que precisa é desenvolver métodos e que possibilitem a industrialização desses produtos. E isso em várias outras formas. Por exemplo, uma outra, porque quando tu vai pesquisar casca de ovo, vem muito, por exemplo, casca de ostra, né? Porque em Portugal, por exemplo, eles têm muito cultivo de ostra. E a casca é um resíduo para eles que tem praticamente a mesma utilização de uma casca de ovo. De outra forma, assim, mas é mais ou menos o mesmo processo. E, inclusive, a questão de como moer esses produtos exige uma tecnologia própria. Ela não é como um outro produto qualquer para tu triturar ela num, num grau de uma granulometria necessária para industrializar, por exemplo, para usar em eletrônicos ou em próteses, ou por exemplo, em concreto, em placas de divisão interna, que elas funcionam como um isolante térmico e acústico, aquela casca, né? Então, eu acho que o que falta realmente para viabilizar é mais estudos. A gente precisa estudar mais isso, estudar em todas as. Eu acho que, por exemplo, o que eu estou fazendo agora não vai mudar muita coisa, né? Mas vai orientar algumas outras pessoas que venham depois de mim para aplicar. Focar, por exemplo, se eu ainda não estou com a minha revisão da pesquisa, me deu um branco agora, tá? Mas a minha revisão literária dela não tá completa ainda. Mas, assim, eu vou apontar, por exemplo, no meu estudo, quais as formas mais economicamente viáveis e ambientalmente mais adequada para utilizar a casca. Isso pode sinalizar
alguma oportunidade de desenvolvimento de tecnologia para aproveitar essa casca de ovo da melhor forma possível. Porque a gente vai pensando assim, né? O que é melhor? Eu colocar essa casca de ovo no solo como nutriente, né? Para criar uma nova planta, para servir de novo de ração para alimentar outros animais, ou fazer esse nutriente circular dentro da cadeia e um alimento vai comer, entendeu? Ou é melhor eu pegar e fazer uma parede de concreto com ela e deixar ela 100, 200, 300 anos ali dentro. Aquela casca vai ficar imobilizada ali. O como escolher que forma que é mais valiosa para o meio ambiente, não valiosa economicamente, mas valiosa para o meio ambiente, de ser utilizada a casca ou qualquer outra forma de ver. Aquela questão ali que eu falei a respeito daquela visão sistêmica, eu sempre tive aquele sentimento. Mas a gente às vezes sente, mas não consegue traduzir o que sente, né? E eu sentia isso realmente, que a gente coloca em pé de igualdade, né, o ambiente, o social e o econômico, mas só que eles não têm o mesmo peso, assim, se a gente for ver, porque um depende do outro. Não existe economia se não existir pessoas, e não existe nem economia nem pessoas se não existir o meio ambiente que a gente vive. Se a gente perder os recursos naturais, não vai ter mais o que fazer, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar em meio ambiente. Uma outra coisa que acontece às vezes, Melanie, é confundir bastante, por exemplo, o que é sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Quando a gente fala de ovo, casca de ovo, vocês que devem ser a maior parte veterinários aqui, né? A primeira coisa que as pessoas falam, mas tem o bem-estar animal. Tem o bem-estar animal e é muito importante, mas ele não faz parte da sustentabilidade ambiental, no meu ponto de vista, tá? E no ponto de vista de uns quantos outros pesquisadores. Ele faz parte do bem-estar social, mas não do ambiental. O ambiental tem a ver com emissões, com impacto ao meio ambiente, e não a forma de produzir. A forma de produzir, se a galinha é feliz, se não é uma outra questão. A questão, por exemplo, quando a gente vai falar a respeito de impacto ambiental, quando eu comecei a pesquisar, fazer avaliação de ciclo de vida, que eu escolhi fazer um sistema de criação que eu conhecia, que era o intensificado e automatizado, eu imaginei que ele seria pior, tivesse um desempenho ambiental pior do que a galinha criada de forma livre, né, fora de gaiola, na minha ideia, assim, né? E aí essa ideia se desmanchou logo nas primeiras leituras que eu fiz a respeito disso. Então, eu não lembro, sinceramente, se tem, eu não lembro, de algum estudo que tenha dito que ambientalmente criar galinha solta é melhor que criar em gaiola. O porquê? O principal motivo, um dos motivos, não vamos dizer o principal, mas um dos, é o manejo dos resíduos. Quando tu cria ela em gaiola, que tu recolhe o esterco e que tu destina o esterco e que tu trata o esterco para depois utilizar, por exemplo, como fertilizante, o impacto dessa produção é muito menor do que se tu criar as galinhas soltas, porque elas vão fazer cocô em todo lugar, aquele cocôzinho vai se infiltrando, no início ele é bom, ele é legal, mas depois, com o tempo, tu pode intoxicar, né, a terra de tanto esterco, e acaba tu poluindo ao invés de... Então, essa forma, assim, essa falta de controle é um problema para o meio ambiente. E eu fico muito chateada quando as pessoas já dizem, mas tem a questão do bem-estar. Tem, mas é outra coisa. Meio ambiente, eu acho que tem que ser a principal preocupação agora. A gente tem que isso em todas as produções. A gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Claro que tu maltratar animal, tu também não vai ter produtividade. Então, eu acredito assim em sistemas de produção de aves, tá? Eu acho que a gente vai chegar no meio termo, porque as granjas como eu conheci, que tinham 75 mil aves, 100 mil aves dentro de um galpão, elas são um problema, inclusive para doenças, né? Porque aquilo é um rastilho de pólvora.
é muita densidade. Então, a gente vai ter que ter galpões automatizados, com controle, com coleta de resíduos, com controle de consumo de água, de energia, de tudo. Mas a gente também vai ter que se preocupar em ter menos aves dentro dos galpões para garantir maior sanidade das aves, né? E maior conforto para elas. Mas eu acho que a gente não pode condenar nada, né? A gente tem que estudar antes. Eu tenho mais uma dúvida. Eu prometo que é a última. Eu não sei se alguém mais tem dúvida. Eu queria saber que tu relatou que essa análise de ciclo de vida é uma forma mais fácil de expor os dados, né? E de que forma, assim, especificamente, assim, são números, como que sai essa análise, digamos assim? Hoje em dia, dependendo da categoria de impacto que tu escolher, vai sair uma unidade. Gente, a minha memória é tão ruim para gravar unidade. Mas, por exemplo, gás de efeito estufa, tu mede em quilos de SO2 que vai para a atmosfera. Normalmente é quilos de determinado elemento, tá? De fósforo, de... Menina, esqueci. Olha, deu um branco agora. Tá, mas elas têm quilos de uma determinada substância que promove um impacto ambiental. Só que assim, ó, isso dá uma noção do quanto, por exemplo, eu posso comparar quanto de gás de efeito estufa, de SO4, que eu emito para produzir 1 tonelada de ovos. Mas o que significa isso, né? 1 tonelada de ovos eu vou comer em quantos anos? Né? Mas, por exemplo, a gente pode unificar por proteína. Né? É o próximo passo da avaliação do ciclo de vida. Unificar um pouco essas unidades para elas se tornarem mais fácil do entendimento para o público geral. Tá? Eu posso comparar, por exemplo, qual o impacto para produzir carne, leite, ovos, quanto que se emite de SO2 por tonelada de carne ou por litros de leite, ou a gente pode fazer uma equivalência em proteína, né? Quanto que tu emite de gás de efeito estufa para produzir uma determinada quantidade de proteína. Só que todos os pesquisadores dizem, né, que é muito problemático a gente comparar estudos diferentes, principalmente por aquilo que eu falei no início, que tem a ver com o escopo. O que um definiu, né? O que aquele pesquisador usou como escopo. Eu te digo assim, ó, o meu estudo de avaliação de ciclo de vida, os resultados foram muito similares a de outros lugares, como no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, no Reino Unido, muito similar o resultado assim, de impacto. Um ponto muito positivo que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul foi a questão de as aves velhas, né, as aves desgastadas de descarte, aqui a gente não incinera, por exemplo, ela se torna proteína, né? Ela vai para a indústria, ela tem um rendimento de carcaça no frigorífico baixo, mas ela se torna proteína, ela forma embutidos ou caldo de carne, essa proteína não é desperdiçada. Então, ela não tem um impacto ambiental direto. É diferente de países que, por exemplo, fazem compostagem com ela, porque a compostagem também gera algum impacto, né? E se largar na natureza de qualquer jeito, pior ainda. E esse foi um ponto positivo do meu estudo, a questão da gente ter a possibilidade de encaminhar para a indústria para processar, para fazer N produtos, né? Ração, caldo de carne, embutidos, não importa. Mas não é uma proteína desperdiçada. Será que eu te respondi, Melanie? Sim, sim. No caso, então, esses dados são
cada coisa ali, digamos, gases, proteínas, por exemplo, né? Posso estar falando tudo errado. Mas cada coisa tem a sua medida. Exatamente. A acidificação é de nitrogênio, é em quilos de nitrogênio. A acidificação, cada uma delas tem uma unidade específica que expressa o impacto que ela. Mas eu, por exemplo, se eu ganhar 10 de SO4 e 2 de fósforo, não quer dizer que esse 10 aqui é mais impactante que esse 2 aqui de fósforo, entendeu? Eu não tenho como comparar eles, porque é comparar melancia com moranguinho, eu não tenho parâmetro para fazer essa comparação ainda, mas pelo que eu entendi, assim, as pesquisas estão levando a uma unificação, para a gente ter como se fosse um número dizendo, ó, o impacto desse aqui é tanto, o impacto desse aqui é tanto, para normatizar a saída. Assim mesmo, é mais fácil de comunicar, a gente está sempre vendo na televisão, né? A emissão de gases de efeito estufa, papapá, papapá. É mais fácil de comunicar o resultado da pesquisa do que se a gente falar em joule solar, né? O quanto de energia solar a gente consumiu para produzir 1 quilo de milho. É estranho, né? Converter trabalho de uma pessoa, trabalho do operador de uma máquina em joules solares é uma viagem bem grande. E é difícil de tu comunicar isso para as pessoas e para quem decide, para políticos e para empresários, porque embora naquela visão sistêmica lá, né, o econômico seria o último andar, né, ele estaria baseado no ambiente, no social, ele ainda tem um peso muito grande. A gente ainda convence as pessoas a investir em meio ambiente, não por manutenção da vida, mas se isso der um retorno financeiro, as pessoas sempre pensam nisso, o retorno financeiro, né? Mas essa discussão fica meio vazia quando a gente pensa que se acabar o recurso não vai ter como produzir nada, né? E a economia vai para o brejo e vai tudo junto. Estou à disposição. Então, tu comentou sobre a análise do ciclo de vida, né? Mas então não tem, por exemplo, uma tabela, por exemplo, eu sou uma produtora e decidi agora fazer análise do ciclo de vida na minha produção. Não tem, por exemplo, uma tabela que normatize a quantidade de, por exemplo, de enxofre, de nitrogênio que seja permitido, assim, digamos, que seja Não. sustentável, por exemplo? Não tem. Os estudos, assim, os estudos sempre referem a um projeto quase personal, assim, né? A gente vai fazer de uma determinada, e depende da região também, né? Se a gente for ver, se tu comparar uma produção, qualquer tipo de produção, aqui no Brasil, uma região, numa região do planeta que chove, que tem sol, que tem vento, que não neva, a decomposição de matéria orgânica é muito mais rápida do que em países que têm gelo, por exemplo, né? 6 meses do ano fica tudo congelado. Então, o impacto ambiental do que se produz aqui, do que se produz, sei lá, na Islândia, é diferente, inclusive, pela posição que a gente está no globo terrestre, né? Depende da temperatura. Por isso que eu falei que, Rafaela, que a questão da gente ter dados daqui é muito importante, porque, de repente, se a gente usa dados, por exemplo, quando eu fiz da avaliação do ciclo de vida da granja que eu fiz ali, eu tinha um volume de esterco X. Esse esterco era direcionado para fertilização, né? Ele vendia para produtores que produziam horta, né? Horticultura. Então ele já tinha um destino certinho do esterco dele. Mas só que esse esterco, quando eu coloquei lá no software para calcular, ele usou os dados de esterco lá da Europa, que é outra forma, eles têm outra maneira de calcular. Por exemplo, eu fiz esse estudo, né, Rafaela?
e eu tive um resultado que eu agora não lembro de cabeça, tá? Das três coisas de impacto. Desculpa, foi até uma gafe, eu não abri aqui para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, de gás de efeito estufa, de acidificação e de eutrofização. Se eu conseguisse validar esse meu estudo de forma a ele entrar numa base de dados, que não é uma coisa fácil, uma coisa bastante difícil, quando qualquer um que fosse, por exemplo, fazer uma etapa antes ou uma etapa depois daquele escopo que eu estudei, eles poderiam utilizar o meu estudo como base para o estudo deles, entendeu? Se tivesse já numa base, mas entrar na base não é muito fácil, né? É uma coisa muito simples. Por exemplo, se alguém decidir avaliar o impacto ambiental da produção de ovo líquido, né? Ovo naquela caixinha Tetra Pak. Tem o custo de produção, né? Esse custo eu calculei. Ele poderia pegar o meu resultado, eu vou precisar de tantos quilos de ovos. Qual o impacto para produzir isso? Ah, foi de tanto. Entendeu? Assim como eu não consegui usar nada anterior ao escopo que eu escolhi, porque não tinha nada calculado. Aqui no Brasil, menos ainda. Aí, por exemplo, ou vamos dizer que fosse fazer a avaliação de ciclo de vida de um processo produtivo de um determinado bolo, tá? Que leva tantos quilos de ovos em cada receita. Aí a unidade funcional é 1 quilo de bolo. Aí levou tantos ovos. Como que ele calcula o impacto ambiental para produzir aqueles ovos? Ah, ele vai lá no estudo da Maria Antônia, pega o impacto e joga na receita dele. Só que ele não pode pegar do meu artigo que eu publiquei. Ele tem que ir lá na base de dados EcoInvit, por exemplo, e pesquisar lá nos dados, né, nos insumos, naquela contabilidade inicial que eu falei lá, e ver, eu consumo tantos quilos de ovos. E eu vou procurar, deve te ter lá, produção de ovos deve te ter. Eu não pesquisei porque não era a minha praia, né? Eu tava estudando ovos. Mas aí tu vai ter o impacto ambiental daquele insumo. E aí vai entrar no estudo dele, aquele impacto, no estudo lá da avaliação do bolo, né? O quanto que o ovo que ele usa para fazer aquele bolo impactou o meio ambiente. É uma coisa encadeada na outra. É uma outra forma de se fazer avaliação do ciclo de vida, que é a consequencial, é que um vai impactando no outro. E é um estudo bastante complexo, que até para explicar eu acho difícil. Sim. Mas tu pode comparar entre proteínas, por exemplo, né? Entre as proteínas, o ovo é um dos que tem custo ambiental menor, ou melhor desempenho ambiental. Ele usa menos recursos para produzir vamos dizer, 1 quilo de proteína, né? 1 quilo de proteína animal, ele tem menor impacto ao meio ambiente do que se a gente comparar com leite, com carne. Eu tinha feito uma tabelinha a respeito disso, e o ovo se sai muito bem no que diz respeito a desempenho ambiental. Sim, sim, legal. E sobre também a casca de ovo, que tu tinha comentado sobre ela, por exemplo, ser usada no solo e tal. Tem como, por exemplo, se eu fizer uma produção orgânica e quiser reaproveitar casca de ovo, eu não sei se isso seria viável também, não tenho muito conhecimento. Mas seria viável, por exemplo, ela como uma fonte de cálcio no solo? Tem muitos estudos a respeito disso. É uma das formas mais, vamos dizer assim, mais diretas de se usar a casca de ovo, é assim, para enriquecimento de solo, tá? Tanto assim enriquecimento de solo como nutrição mesmo, e também como estabilização. Solos muito argilosos, aí entra mais uma parte de engenharia, né? Solos muito argilosos, quem vai para fora às vezes atola, né, na estrada, que tem muita greda, muita argila, principalmente aquela argila que vira aquele sopão, assim. Quando tu coloca a casca de ovo ali, ele estabiliza, o cálcio estabiliza. Cálcio calcário.
mas a gente não precisaria usar necessariamente calcário, poderia usar casca de ovo. Por exemplo, triturada e calcinada, né? Calcinada é queimada e é torrada, né? Bem torrada. Então, é uma das formas, é na fertilização de solo. Aliás, é uma das mais utilizadas. E eu uso aqui em casa, viu? Eu junto todas as casquinhas de ovo que eu uso, lavo, seco, trituro elas bem trituradinha e misturo no, na terra que eu uso aqui nos canteirinhos que eu tenho. Porque ela, além dela liberar cálcio para o solo, ela tem uma questão de estrutura, né? Ela funciona, ela dá uma airada no solo, ela dá uma estrutura melhor para a gente poder cultivar. Então, ela é muito utilizada para isso. Eu diria que é a forma mais corriqueira agora. E eu vou dizer assim, que é a mais fácil de se utilizar e a que usa menos tecnologia e também a que tem menos retorno econômico, né? Tem retorno para o meio ambiente, não tem nem que ver. Porque tu bota casca de ovo, tanto misturar, agregar para dar estrutura e cálcio, como também como cobertura morta, né? A gente pode botar a casquinha do ovo, fica bonitinho, e ela faz uma cobertura legal. Sim, a minha avó gosta de usar nos vasinhos, mas ela só, tipo, quebra o ovo e coloca no vasinho, assim. Mas é uma coisa que ela faz também. Desde sempre, né? É, sim. Antigamente as pessoas botavam até na Então, chapa do fogão para secar. Pois é, eu não, vou isso que dizer eu ia pra ela. perguntar. Assim, a gente vai em canteiro de vó, sempre tem os ovos ali, mas só por cima, digamos assim. Qual é a forma mais eficaz, então, seria essa, de triturar, de fazer a torra? Como que é? Já, não sei se estou fugindo do assunto, né? Mas já gostei da dica. Não, mas é isso mesmo. É que quando tu calcina ela, tu acaba liberando mais o cálcio, né? O carbonato de cálcio, tu libera mais cálcio para ele ser aproveitado. Então, calcinar é um processo industrial, altas temperaturas, é difícil de fazer em casa, né? A gente consegue tirar a umidade a um certo ponto, triturar também a um certo ponto, porque ela é bastante dura para triturar. Eu já até estraguei um processador meu aqui tentando triturar a casca de ovo. Mas eu quebro ele assim no socador e boto e funciona igual. Só que, claro, gente, eu estou desperdiçando um nutriente, né? Estou produzindo plantinha aqui, umas couve, uns temperinhos, mas tu imagina quando isso é um volume enorme, a quantidade de ovos no mundo produzida subiu absurdamente. Cada vez mais, nesse tempo de pandemia, mais ainda. No Brasil, a gente teve um incremento de consumo enorme, principalmente por causa do preço da proteína, né, de carne vermelhas, todas as carnes, inclusive o frango, que era tão barato, tá uma carestia grande. Então, o ovo tem sido cada vez mais consumido. E se a gente não cuidar o lá adiante, o que a gente vai fazer com essa casca? A gente pode estar criando, além de desperdiçar um nutriente valioso, que é o cálcio, a gente está gerando um problema ambiental muito grande, né? Porque o que tu vai fazer com tanta casca? Tudo na hortinha das vó não vai caber, né? A gente vai ter que arrumar um destino mais industrial para isso, seja lá qual for a área. Eu acho que agora, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Aí, se alguém não tiver, a gente passa por aqui. Depois, provavelmente, a prof vai conversar contigo, né, sobre a divulgação da palestra, né? E caso surja dúvidas também externas, a gente te procura, né? Ai, não sabia que vai divulgar. Não, talvez só. Eu sou muito insegura, menina, para falar, tá louca? Não, mas foi ótima a palestra. Foi ótimo, foi bem esclarecedor. Ai, que bom, querida. Ah, gostei de saber disso. É muito bom. O dia que eu estava nessa palestra, que esse rapaz falou que é de um instituto de
avaliação do ciclo de vida lá de Brasília, ele falou a respeito ele falou várias coisas, né? E eu digo, gente, como é bom a gente conversar com gente que sabe mais do que a gente, né? Que a gente aprende tanta coisa escutando. Com certeza. A Amanda também amou a palestra. Sim, aqui o time tá aqui. O time que tá aqui no chat, que tá assistindo, eu e a Rafa, a gente tá graduando na zootecnia e a Amanda é veterinária. Assim, como a gente lida ali com o NEPER, né, a nossa área mais de atuação é pequenos ruminantes, a gente não, apesar, tirando as cadeiras, né, eu, por exemplo, não tinha contato, assim, nunca imaginei, assim, o que fazer com a casca do ovo, não era uma coisa que vinha na minha cabeça. Não pois tu sabe, Rafaela, é a Rafaela que eu tô falando, né? Tu sabe que quando eu me formei... Eu e a Amanda, né? Melanie. Melanie e a Rafa. Melanie. Tu sabe, quando eu me formei, eu não tinha ideia de trabalhar com ovo, realmente. Como é que vai o ovo para dentro da caixinha que eu compro no supermercado? Aí depois, com o tempo, a gente, mas não tem ovo só naquela parte dos hortifruti que a gente compra bandejinha de ovo, né? Tem ovo no corredor da maionese, tem ovo no corredor dos biscoitos, das massas, dos molhos. Tem ovo em toda parte do supermercado. E esse ovo todo sai de uma galinha. Em algum lugar a galinha estava e produziu aquele ovo. E industrializado ou in natura, ele foi produzido. E a gente teve de 99, que eu disse que eu comecei a trabalhar, e foi uma granja automatizada, de 99 para cá, a gente teve um crescimento de mais de 80% de produção. Então, a gente produziu muito. A gente teve uma taxa de crescimento enorme de produção de ovos no Brasil. No Brasil e no mundo, viu? Não é só no Brasil. E a demanda por ovos só tende a crescer. Tem um estudo da FAO que diz que a demanda por ovos até 2050 vai crescer em 303%, gente. Eu fiquei impressionada, gente, de onde vai tirar tanta galinha? Então, eu sou um pouco crítica, assim, quando as pessoas me falam muito a respeito de galinha feliz, né, de criar as aves soltas. Eu sempre me questiono do problema ambiental que a gente pode estar gerando, né, em função de uma vaidade. Eu li um artigo agora há pouquinhos dias a respeito da pandemia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que questiona muito a questão do bem-estar das aves, né? Vem sendo pressionado pelo mercado a criar fora de gaiolas as aves. E eles têm o mercado de ovos lá bem estratificado. Tem produtores que produzem para vender in natura, tem produtores que produzem para vender para a indústria, para fazer ovos processados, os ovos produtos, ovo líquido, ovo pó. E tem um terceiro produtor, que é o que produz os ovos nicho, que são os ovos orgânicos, ovos enriquecidos, free range, cage free. Esses tipos que são nichos, são para pessoas que querem pagar, que têm disposição a pagar um pouco mais. E a pressão, principalmente de lanchonetes, McDonald's, Carrefour, não sei o quê, de comprar só ovos de galinhas livres. Agora, durante a pandemia, eles tinham um mercado equilibrado, e agora com a pandemia as pessoas ficaram em casa, diminuiu muito o consumo de ovo industrializado, né, de ovo produto, e aumentou de ovo in natura. E, ao mesmo tempo, a disposição do consumidor para pagar a diferença do custo ambiental, né, de produzir esse ovo de aves soltas diminuiu. Então, o consumidor ele é muito exigente com quem fornece para ele, com o Subway, com o McDonald's, e quer, mas na hora dele tirar do bolso dele para consumir em casa, pesa a questão do preço. E o preço, quando a gente fala preço, assim, preço para pagar, né, pode encarecer de 30% a 40% no mínimo o valor de um produto desses de nicho. E se a gente pensar na importância, por exemplo, do ovo como alimento e o acesso a ele, é muito complicado tu limitar, né, a produção ou aumentar o custo de produção de forma muito grande para o produtor ganhar mais e coisa e tal, com o argumento do bem-estar das aves, e tu restringir o acesso ao ovo da base
da base da população, das pessoas mais pobres, né, que consomem ovo como uma fonte de alimento importante. Então, eu acho que a parcimônia é muito importante. O bem-estar animal é importante, eu não estou dizendo nada ao contrário, mas tem que haver um equilíbrio. A gente não pode pensar só em ave, só no bem-estar da ave, né? A gente precisa se manter também, a gente precisa manter essa população imensa e que não foi a nossa geração que criou, né? Isso vem sendo, essa superpopulação vem acontecendo desde 1700, né? Na época da Revolução Industrial, que até o conhecimento das pessoas era bem mais estreito do que agora. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas com parcimônia para equilibrar as coisas e para fazer opções que favoreçam o bem comum e não privilegiem a questão principalmente econômica, né? A gente sabe que hoje o mundo vive em função do dinheiro, né? Não, é uma das melhores formas de convencer um produtor a comprar determinada tecnologia é o retorno financeiro. Mas não poderia ser, mas é assim que é. E a questão do ovo, especificamente, o ovo é muito barato, né, gente? Se a gente vai calcular assim, um ovo alimenta uma pessoa. E o ovo, tanto faz. Tem alguma variação, claro que tem, né? Mas vamos dizer assim, a carga genética de um ovo da galinha de galpão, galinha de gaiola, e de uma galinha feliz é a mesma. Eles têm carga genética ambos para produzir um pintinho. Isso não quer dizer que o pintinho da galinha solta é mais inteligente do que o pintinho da gaiola, né? Mas é uma questão assim que a gente precisa ponderar muito. Realmente. Eu vou parar agora aqui a gravação. Ótimo.